Nós vamos refletir hoje, nós vamos voltar a conversar sobre a vida de José. Temos uma pausa, né? Mas ainda temos até o primeiro domingo de abril para conversar sobre José. Talvez até o dia 14, talvez, se precisar. Por enquanto até o dia 7. O tema de hoje é revelação e ação. A história não vai progredir muito, a gente vai continuar na mesma cena de José diante de Faraó, hoje refletindo um pouquinho mais sobre os sonhos de Faraó. Um dia eu estava num açougue, lá em Londrina, um açougue que eu sempre ia, e eu ia sempre lá, e chegou um cliente ali, todo mundo conhecia o lugar ali, todo mundo conhecia todo mundo, e um rapaz chegou assim e falou para o açougueiro, que era o dono, ele falou assim: essa noite eu sonhei com não sei o que, eu não lembro o sonho. Eu não lembro o que ele falou, mas eu lembro que ele falou isso. Eu sonhei com tal coisa, o que você acha que significa? Aí eu estava estudando essa semana, lembrei dessa história. Aí o cara falou assim: não, vem cá. Aí eles foram para o cantinho e eu não sei o que eles conversaram, mas eu fiquei curioso. Aí depois eu vi no balcão assim que tinha um livro, O Significado dos Sonhos. Né? Então eu deduzi que o cara ali do açougue, ele era muito antigo no bairro, né? Então ele tinha essa fama de que ele ajudava a interpretar os sonhos. O nome dele não era José, era Alaor. Mas, enfim, o fato é que essa história dos sonhos, esse assunto exerce uma certa fascinação nos seres humanos. Né? O ser humano é muito interessado em querer entender o que cada coisa significa. Tanto que existem sites para dizer sobre isso. E eu entrei em um para ver, e tem lá em ordem alfabética várias possibilidades. Se você sonha que está fugindo, se você sonha com cobra, se você sonha com buraco, todo tipo de sonho tem explicação. Tem até aplicativo para celular. Depois eu vou mandar no grupo da igreja o link do aplicativo para vocês baixarem. Mas tem mesmo esse aplicativo. O fato é, o ser humano ele é muito interessado nessas questões. E na Bíblia também a gente encontra isso. Como a história de José está nos revelando. José sonhou, tinha um significado. O copeiro e o padeiro sonharam, também tinha um significado. Faraó sonhou, tinha um significado. E várias vezes na Bíblia isso acontece. Se você lê o Evangelho de Mateus, é cheio de revelação através dos sonhos. Então eu quero só começar fazendo esse parêntese. Deus pode usar os sonhos para trazer alguma revelação. Não é a regra. A regra é a palavra que já está revelada. Mas Deus pode. Então, assim, eu não te aconselho a você pedir para Deus revelar as coisas para você através dos sonhos. Porque Ele já te deu a revelação maior que é a palavra. Mas Deus pode fazer isso. Especialmente em lugares onde a palavra não chega. E nós temos visto milhares de pessoas no mundo muçulmano se convertendo através de sonhos, de revelação que Deus dá. Então não vamos discutir esse aspecto da soberania de Deus. Tá? Mas como a gente está lidando com um texto bíblico que fala de sonhos, eu achei oportuno começar por isso. E seja na época de José, seja hoje, como eu contei o exemplo que aconteceu 2, 3 anos atrás, as pessoas às vezes se perturbam com sonhos. E talvez você já acordou perturbado com algum sonho. Mas o que eu acho interessante em tudo isso é que mais importante, ou tão importante quanto a revelação, é a ação que precisa surgir por causa da revelação. A revelação não é o fim. O principal é a ação. Quando Deus revelou para José que ele devia receber Maria como esposa, o importante não era só a revelação, mas era que José deveria de fato receber Maria como esposa. Que eles deviam fugir, porque o Herodes queria matá-lo. Então o principal não é só a revelação, mas é a ação que a revelação precisa produzir. E revelação
estão juntas, né? Revela, ação. Muito bem. Então, tendo feito essa introdução, eu quero voltar com vocês para os sonhos de Faraó, que está lá no capítulo 41 de Gênesis. Assim que eu ligar vai funcionar. Isso. Porque Faraó também teve um sonho que ele ficou muito perturbado. E vocês lembram dos sonhos? 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Você vê que não é só você que tem sonho estranho. Depois 7 espigas gordas e 7 espigas magras. E tanto as vacas magras quanto as espigas queimadas, né, e feias, elas devoravam as boas e gordas. Né? Primeiro sonho das vacas, a vaca magra comia a vaca gorda, o faraó acordou assustado. Aí ele dormiu de novo, sonhou com as espigas boas, as 7 espigas queimadas e devoravam as 7 espigas boas. E aí Faraó acordou assustado, sem entender o que estava acontecendo, mas ele ficou muito incomodado e chamou os magos, os feiticeiros, os astrólogos, para tentar interpretar o sonho, e ninguém conseguiu. E a gente já conversou na última mensagem que José, mediante a ação de Deus, trouxe a revelação para Faraó. E o significado era o seguinte: 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Essa é a revelação de José para Faraó. Mas depois virão 7 anos de fome. E então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Então, esse é o sonho e esse é o significado. Nós já conversamos sobre a atitude de José diante de Faraó e como ele foi íntegro em revelar o que Deus estava mostrando. E hoje nós vamos aprender qual a lição desses sonhos, né? Pensando em 7 anos de fartura, 7 anos de fome, vacas gordas e vacas magras. E esse não é um assunto estranho, porque a gente usa no nosso dia a dia essa expressão, né? Vacas gordas, ó, fulano está nas vacas gordas. Ou então, eita, estou na época das vacas magras. Então a gente entende o que isso quer dizer. Mas eu queria pensar justamente no que eu falei no começo. Nós vamos pensar sobre revelação, mas também vamos pensar sobre ação. Porque isso que José revelou significou algo que Faraó tinha que fazer. Tá? Então eu quero mostrar rapidamente para vocês 3 lições que a gente pode aprender dessa situação aqui. E a primeira lição, que não é novidade na história de José, é que Deus é soberano. E nós cantamos aqui já sobre isso. Que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele reina, que Ele controla todas as coisas. E por que eu vou começar por aqui? Porque é Deus que permite a fartura, e Ele também é o mesmo Deus que permite a escassez. Deus, Ele controla todas as coisas, e Ele permite na vida do Egito, e Ele permite na nossa vida, momentos de fartura e momentos de escassez. Porque é Ele que controla todas as coisas. No caso do Egito, isso era muito significativo. Porque se você lembra das aulas de geografia, ali na região do Egito e um pouco mais ali na Mesopotâmia, ficava o crescente fértil. Todo mundo já estudou isso. O crescente fértil, o que era? Por causa do rio Nilo, e por causa das cheias, o rio Nilo transbordava, e quando o rio chega no mar, ele se abre em vários braços. Essas águas transbordavam e tornavam toda aquela região muito próspera. Então, se você falasse para um egípcio daquela época que não ia ter comida porque ia ter uma seca, ele ia dar risada de você. Ele ia falar, imagina. É igual você falar para um amazonense, para um paraense, que o rio Amazonas vai secar. Ele vai rir da sua cara. Porque isso era impensável para aquela época. Então, a primeira lição que a gente está aprendendo aqui é que José está revelando para Faraó que existe um poder maior do que os homens podem ver. E que a lição que José está mostrando para Faraó
é que não adianta você confiar só naquilo que você vê. Porque acima do que você vê está o Deus que controla todas as coisas. Então é uma lição aqui, que Deus está usando José para mostrar para Faraó: olha, você está confiando numa coisa muito pequena. Para você é muito grande. Inclusive, os egípcios, eles adoravam o rio como se fosse um deus. Um deus. E se você olhar a história das pragas, um dia a gente vai falar mais sobre isso, as pragas, as 10 pragas, cada uma delas tinha a ver com um poder que eles acreditavam como sendo Deus. E toda essa história que começou com José é para mostrar que acima dos poderes dos homens está o poder maior, que é o Senhor. Isso vale para José, isso vale para Faraó, isso vale para o Egito, isso vale para mim e para você. É Deus que permite as coisas na nossa vida. É Deus que controla todas as coisas. O Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então não tem nada que existe que esteja fora da grandeza de Deus. Ele é soberano e ele tem poder de sobra para mandar a fartura, e quando ele achar por bem, mandar a escassez. E quando achar por bem, mandar de volta a fartura. Deus é soberano. Mas Deus é soberano de um jeito diferente. Porque Ele é soberano nas coisas grandes. Como 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Ele é soberano para controlar as chuvas, o vento, a tempestade, as estações, mas Ele é soberano também nas pequenas coisas. Porque a gente viu o tempo inteiro na história de José, que o Senhor estava com José na prisão. O Senhor estava com José, um escravo, insignificante, na casa de Potifar. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que a gente acabou de cantar. Deus, Tu és grande. E se Deus está conosco, quem pode nos deter? Então Ele é o Deus das grandes coisas, mas Ele é um Deus das pequenas coisas. A grandeza de Deus não o impede de tratar com cada um de nós de maneira singular. E essa é a grande diferença da grandeza de Deus e da grandeza dos homens. Porque quanto maiores se tornam os homens, mais inacessíveis eles são. Não é? Tenta falar com um presidente de alguma coisa, ver se você consegue. Talvez o guarda deixe você entrar no estacionamento. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele é tão grande, mas Ele se importa com um escravo na prisão. Ele se importa com você também, no momento que você está vivendo hoje. E eu quero comprovar isso lendo um texto de Isaías. O soberano Senhor vem com poder. Com o seu braço forte Ele governa. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que texto fantástico. É exatamente isso que eu estou dizendo. O Deus que conhece cada estrela, que criou e que organizou o universo, é o Deus que também cuida do seu povo como um pastor que cuida dos filhotinhos da ovelha. O que é mais difícil? Controlar as estrelas ou as ovelhas? Para Deus não faz diferença, porque Ele é o soberano das duas coisas. Ele é o Deus soberano das grandes coisas, e Ele é o soberano das pequenas coisas. Por isso que eu estou dizendo para você, Deus não está longe, Ele se preocupa com você.
O texto de Isaías continua e diz assim: Ele fortalece ao cansado. O Deus que cuida das estrelas fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Amém? Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que está ouvindo a sua oração. A oração que você fez essa semana. Você acordou de noite, perdeu o sono, pedindo ajuda de Deus, socorro, clamando. O Deus que cuida das estrelas estava te ouvindo. Pode ter certeza. E eu queria que a gente fizesse um tempo de oração agora. Pensando nessas duas realidades. Do Deus grandioso do universo, mas do Deus que cuida das suas ovelhas e que carrega cada uma no seu colo. Aqui na tela eu vou colocar algumas razões pelas quais a gente pode orar. Talvez você esteja precisando experimentar o texto de Isaías. E você precisa de uma renovação do Senhor na sua vida. Talvez você precise de saúde. Você não anda legal de seus exames, pressão, seja lá o que for. Você está lutando com finanças, com trabalho. Talvez sua família está passando por dificuldades, relacionamentos. Qual é o seu pedido? Jaci, você pode vir aqui. Eu queria também que você fizesse algo nessa noite. Se você tem alguma dessas coisas para pedir, ou alguma outra que não está aqui, eu queria que você viesse aqui à frente. E a gente vai ter o nosso tempo de oração, como a gente sempre faz. E o Jaci vai orar. E nós vamos colocar as nossas causas diante do Deus Todo-Poderoso, que cuida das estrelas, mas que cuida de nós também. Nós estamos falando, o pastor está falando de um Deus de poder, um Deus soberano, um Deus que conhece o seu coração, conhece a sua angústia, conhece as suas dificuldades, os seus medos, conhece os seus problemas. É esse Deus que pode te curar, que pode dar direção e que você possa sair daqui, não da mesma forma que entrou, mas sabendo que um Deus poderoso se preocupa com você. E Ele pode dar direção, Ele pode tirar da situação, talvez para você é impossível, mas para Deus não. Vamos orar e pedir a Deus nesse sentido. Senhor Deus soberano, poderoso, nós cremos, Pai, no seu poder, por isso estamos aqui, Pai, esses irmãos diante da sua presença, Pai, pedindo, Pai, socorro, Pai, pedindo, Pai, ajuda, pedindo paz, pedindo direção, pedindo, Pai, soluções, Pai, que muitas vezes é difícil a gente entender, a gente enxergar, mas o Senhor é um Deus presente, Pai, um Deus perto e que está nos ouvindo, conhece o coração de cada um aqui, Pai. Se for saúde, Pai, o Senhor é poderoso, Pai, age com poder, Pai, na vida dessas pessoas que necessitam de saúde, Pai, para que elas possam ser curadas, Pai. Age, Pai, com seu poder, se for problema financeiro, para que o Senhor possa dar direção, dar a eles saídas, Pai, para que eles possam resolver os problemas financeiros. Se for problema de relacionamento, Pai, entra, Pai, com seu poder na vida de cada um deles, Pai, para que eles possam estar resolvendo o problema de relacionamento familiar, pessoal. O Senhor é poderoso, Pai, e a sua palavra fala, Pai, quando nós estamos mais de um reunido em seu nome, o Senhor está presente, Pai. Por isso, Pai, nós estamos levando nossos pedidos a Ti, sabendo, Pai, que o Senhor vai atender cada um deles, porque o Senhor tem prazer, Pai, de nos cuidar, de nos proteger, prazer, Pai, de deixar o nosso coração em paz em todas as situações, Pai. Ó Pai querido, abençoe, Pai, todos os pedidos que estão sendo entregues aqui a Ti, Pai. Abençoe, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um deles, Pai, e sabe a angústia, sabe, Pai, as suas necessidades, Pai. Age com o seu poder, Pai, em nome de Jesus, Pai, na vida deles, Pai.
que eles possam, Pai, a partir de hoje, Pai, estar vindo aqui na frente também, Pai, falando as maravilhas do seu poder na vida deles, Pai. Abençoe o pastor, Pai. A mensagem que ele está entregando, Pai, que entre em nossos corações e que nós possamos sair daqui, Pai, não só ouvinte, mas praticante da sua palavra, Pai. Abençoe essa igreja, Pai. Dá poder para essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, tenha certeza que o Senhor está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo. Você não está sozinho. Mas eu queria que a gente tivesse uma outra parte também, que tem a ver com a soberania de Deus. Porque Deus mandou no Egito 7 anos de fome, de fartura, e depois mandou 7 anos de fome. E nós temos visto essa semana algumas coisas. E eu escolhi aqui uma situação que gostaria que nós orássemos agora. Esse mesmo Deus soberano que cuida de nós e que nos abençoa tanto, na sua soberania, Ele permitiu um ciclone na África e que atingiu Moçambique. Deus mudou? Deus deixou de ser amoroso? Deus deixou de ser justo? Não, Ele é soberano. A gente não consegue entender, mas ainda assim, nós precisamos confiar. Tem algumas imagens ali de pessoas que perderam tudo. Já mais de 280 mortos. E nós vamos agora orar por eles, porque muitos missionários estão ali ajudando, muitas pessoas que temem ao Senhor, que creem em Deus, perderam suas casas, outras pessoas que não conhecem a Deus também, e nós precisamos orar por eles, sem esquecer jamais que Deus também é soberano nessas situações. Então feche os seus olhos e eu queria que você orasse agora por aquelas pessoas que você nem conhece, mas que você as colocasse diante do Senhor, pedindo a proteção, o sustento, a graça e a misericórdia. Nós clamamos e intercedemos agora, Senhor, por aquelas pessoas de Moçambique, que perderam bens materiais, estão perdendo a saúde, perderam pessoas, amigos, parentes, talvez tenham perdido a esperança e a alegria. Mas nós estamos clamando por elas, mas estamos clamando ao Senhor, porque é o Senhor que é poderoso. O Senhor tem os seus caminhos que a gente não entende, mas que nós confiamos. E nós submetemos o nosso coração ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que ensina, o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que disciplina. Tudo vem do Senhor e tudo deve voltar para o Senhor em forma de glória, reconhecimento e louvor. E é isso que nós estamos fazendo. Mas também oramos por aqueles irmãos para que eles sejam supridos, para que eles sejam visitados pelo Senhor, sejam renovados no seu ânimo e que haja ali um grande despertamento, para que aquele povo possa voltar os seus olhos ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus é soberano. A segunda lição é que Deus quer usar o seu povo como instrumento de bênção. E aqui é uma figura, uma metáfora. José era o povo de Deus ali naquele momento. O Egito era um país estranho, não tinha nada a ver com Deus. Mas José temia Deus. E no momento ele era o povo de Deus. E Deus queria sim usar José como instrumento de bênção para Faraó, através da revelação que ele estava trazendo. Isso é verdade na Bíblia toda. Em Gênesis, Deus diz para Abraão: Abraão, por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Depois, no Novo Testamento, Jesus diz: vocês que seguem a mim, vocês serão sal e luz para esse mundo. Então Deus sempre quer usar o seu povo como instrumento e como canal de bênção. E isso aumenta bastante a nossa responsabilidade. No caso, José, ele seria a bênção para Faraó e ele seria bênção para o Egito, à medida que ele trouxesse a revelação de Deus.
Era esse o grande objetivo de Deus usar José ali, era usar como um instrumento de revelação daquilo que Deus estava por fazer. O que aconteceu? Faraó sonhou, e o texto diz assim: pela manhã, perturbado, Faraó, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então agora eu entro um pouquinho na parte da revelação. O que isso ensina para a gente? Que os homens vão conseguir solução para muita coisa. O ser humano é extremamente brilhante e capaz. E se você pesquisar um pouco, você vai ficar maravilhado com o que a ciência alcança e com o que o ser humano é capaz de fazer. Coisas fantásticas. Mas tem um limite. Tem coisas que a sabedoria humana não resolve. Faraó era o homem mais poderoso. E os seus magos eram muito capazes. A gente vê isso depois na história com Moisés. Mas eles esbarraram no limite da sabedoria humana. E é justamente aí que entra a revelação de Deus. Porque a revelação de Deus, ela vem para suprir aquilo que a sabedoria humana não consegue resolver. Então Deus quer usar o seu povo justamente para revelar aquilo que a sabedoria humana não consegue resolver. Ou seja, Deus revelou para Faraó o que ele ia fazer. Essa foi a mensagem de José. E como eu falei, é uma metáfora. José representa o povo de Deus, dando a solução para um povo que não sabia o que fazer. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma maneira um pouco mais fácil. O paralelo é o mesmo, porque por meio da palavra, unicamente por meio da palavra, nós podemos trazer revelação para um mundo que também não sabe o que fazer. Porque ao mesmo tempo que o mundo alcança tantas coisas, ele esbarra no limite da sabedoria humana. Por exemplo, o mundo está perdido e não sabe o que fazer com relação à família. Os papéis estão trocados. Homens e mulheres não sabem mais o que fazer. Existe uma frustração reinante nas famílias. E as pessoas vão tocando a vida como se não tivesse mais solução. A criação dos filhos está dando certo ou está dando errado? O que é que o mundo de hoje mostra para nós? No Brasil, eu fiquei surpreso com esse dado. São mais de 300 mil divórcios por ano. Isso mostra que as pessoas estão perdidas com relação à família. Alcança tantas coisas, chega em Marte, mas não consegue resolver o problema da criação do filho. É o limite da sabedoria humana. As pessoas estão perdidas com relação às suas finanças. Com sinceridade, você conhece mais pessoas que têm a sua vida financeira em ordem ou em desordem? Não precisa responder, a gente já sabe. Finanças desestruturadas, descontrole. No Brasil, você sabe que são mais de 60 milhões de pessoas com nome sujo. Isso mostra que nós estamos esbarrando no limite da sabedoria humana. Consegue tantas coisas, mas continua sem resposta para tantas outras. As pessoas continuam perdidas com relação às suas emoções. Crise de ansiedade já virou comum. Pessoas com depressão, o mal do século. Essas duas coisas juntas. Depressão, ansiedade, culpa. Quantas pessoas lutam com a culpa? Esmagados pela culpa. Quantas pessoas perderam a esperança? E se a vida terminasse, seria um grande alívio. Mas elas têm medo ou não têm coragem de fazer isso. Conhece gente assim? Nos últimos anos, dobrou
a venda de antidepressivos no Brasil. Dobrou. Isso mostra que as pessoas não estão sabendo o que fazer. E os magos de Faraó também não estão resolvendo o problema delas. Estão esbarrando no limite da sabedoria humana. As pessoas também estão perdidas quanto à sua fé. Ninguém mais nem sabe no que acredita. Não acredita mais em nada. Uma desilusão com a religião. Não sabe se acredita em Deus, se não acredita em Deus, aí começa a acreditar em coisas absurdas. O fato é que as pessoas não conseguem mais lidar com as questões da fé e, consequentemente, não encontram paz. Então agora ficou claro que o mundo de hoje não é diferente de Faraó. E nós não somos diferentes de José. Porque diante da palavra, nós podemos trazer a revelação de Deus para um mundo que não sabe o que fazer. Aquilo que a sabedoria humana não pode resolver, a revelação de Deus pode. Amém? Amém. Só que alguém precisa falar. Alguém precisa ser o José. E José não falou nada dele. Nada dele. O que ele falou foi sobre Deus. Por isso que eu falei, por causa da palavra, nós podemos apresentar a sabedoria de Deus para o mundo. Não é a nossa opinião, é o que a palavra diz. E o nosso compromisso como igreja é de ser fiel à palavra, para podermos apresentar para as pessoas a solução para aquilo que elas estão buscando. Coisas que o mundo não vai dar. A última lição, terceira, é que essa história e essa conversa e os sonhos de José, de Faraó, eles nos ensinam uma lição de preparação para os ciclos da vida. Porque os 7 anos de abundância vieram e foi tudo ótimo. E diz que era muita fartura, é até redundante, né? Porque fartura já é muito. Mas era tanta que era muita fartura. Mas o que veio depois? 7 anos de fome. Deus foi tão bom que Ele até avisou que seria depois de 7 anos. Na nossa vida nem sempre Deus avisa. Às vezes a vaca magra aparece antes da hora. Não é? De repente, já era. E esse texto está nos ensinando que a gente precisa estar preparado para isso. Precisa estar preparado para os momentos de abundância e para os momentos de escassez. Então eu vou tentar ser bem prático aqui. Como é que nós devemos lidar com os momentos de fartura? Que eu sei que todos nós passamos. Às vezes a gente resmunga demais, mas eu sei que tem momentos na nossa vida que Deus derrama chuva de bênção mesmo. Né? Eu lembro quando nós mudamos para Londrina, assim, Deus nos abençoou de uma forma muito especial. E eu considero que ali foram vacas gordas. E eu também fiquei gordo. Aí só que ainda não cheguei nas vacas magras. Mas dava para ver que Deus estava abençoando demais da conta. Além do que a gente poderia imaginar. Mas depois vieram também as vacas magras. Em questão de semanas, elas apareceram. E é assim também, você sabe esses momentos na sua vida. Tem momentos assim. E como é que a gente lida com isso? Primeira coisa, no momento de fartura, lembre que toda bênção vem de Deus. E que Deus não é contra a fartura. Muito pelo contrário. Olha o que o texto de Provérbios diz. A bênção do Senhor traz riqueza. Então eu estou ensinando que se você der 100, Deus vai te dar 1000? Não. Eu estou ensinando que Deus pode nos abençoar e nos tornar pessoas extremamente prósperas, se Ele quiser. Assim como se Ele quiser, Ele também pode mandar um ciclone, Ele pode mandar 7 anos de fome, Ele pode nos mandar para a cadeia. Deus é soberano. Mas Ele pode mandar a fartura, e a primeira coisa que você e eu precisamos fazer é quando a prosperidade chegar, lembre-se que vem de Deus. Lembre-se que vem de Deus. Segunda coisa, a fartura precisa ser administrada com sabedoria.
Essa é a lição de José aqui. Eu quero ler o texto. Olha o que José disse para Faraó. Está um pouco pequeno, mas dá para ler. Procure agora, o José falando para o Faraó. O Faraó, um homem criterioso e sábio. E coloque-o no comando da terra do Egito. Vai prestando atenção. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5, 20% da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do Faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Gente, não precisa ir atrás de palestra, de um monte de coisa. Lê a Bíblia. Está aí. Olha os conselhos de sabedoria aqui. A fartura, quando Deus te mandar, você vai perceber. E aí você precisa administrar com sabedoria. E aqui tem esses princípios, né? Primeiro, é preciso planejamento. Palavras que brasileiros não gostam. Planejamento. Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo na vida? José sabia que eles iam passar por um período de fome e que eles tinham que chegar no final do 14º ano sem ter morrido. Porque era 7 mais 7. Então tinha que ter um planejamento de 14 anos. E a gente não planeja nem 7 dias. O que você vai fazer amanhã? Você já sabe? Já se planejou? O que o planejamento de amanhã tem a ver com o planejamento do seu mês? O que o planejamento do seu mês tem a ver com os objetivos que você tem no ano? E de que forma isso colabora com os seus objetivos de vida? Pensando no reino de Deus. Agora ficou difícil, né? Peguei pesado agora. Mas deveria ser assim. Administrar com sabedoria aquilo que Deus dá para nós. Administrar com sabedoria também envolve organização. E José deu conselhos aqui. Faraó, você precisa separar 20%. E você precisa, no texto diz, sobre o controle de Faraó. E precisa armazenar. Olha quantas responsabilidades. A matemática é impiedosa. Matemática é impiedosa. Você pode fazer as coisas de qualquer jeito, mas saiba que vai ter um preço. Então, organização significa controle. Deus não é um Deus de confusão. A Bíblia diz isso. E as coisas de Deus não devem ser feitas de maneira desleixada. O outro princípio é o princípio da poupança. Olha, um texto mais claro do que esse não existe. E tem 2 jeitos de você descobrir o valor da poupança. O primeiro é quando você consegue alguns objetivos, porque você poupou. E você fala assim, puxa, que bom que eu poupei, agora eu consegui. Ou quando você alcança objetivos, ou quando você passa por uma emergência e você tem como suprir aquilo. Esse é um jeito. O outro jeito é quando você chega num aperto e não tem de onde tirar. Aí você também vai descobrir o valor da poupança. Porque você vai falar, puxa vida, como eu fui burro e não poupei na época que eu tinha. Qual o jeito que você vai escolher de descobrir o valor da poupança? José, pela revelação de Deus, está nos ensinando. Quando você tiver, poupe. E se vale aqui uma sugestão, 20%. Ou o que você puder. Comece pouco. Poupe pouco, mas poupe sempre. Esse é o princípio de sabedoria. Então a fartura precisa ser administrada com planejamento, com organização, com economia. Nós estamos terminando o mês de março. Última semana do 3º mês do ano.
Eu não sei se você está nas vacas, não sei o peso da sua vaca. Não sei se você está nas vacas gordas ou nas vacas magras. Mas como você tem vivido, já nesses poucos dias do ano? Acho que não deu nem 100 dias ainda. Você tem aplicado isso na sua vida? Ainda dá tempo de você recuperar alguma coisa. Mas, meu querido, pense nisso. Revelação e ação. Se Deus está usando a revelação que José, a sabedoria que José disse a Faraó, agarre esses princípios. O outro ciclo é o ciclo da escassez, que também faz parte da vida. E também vem de Deus. As riquezas vêm de Deus. E o momento de falta também vem de Deus. Por isso que eu fico muito tranquilo de falar isso, porque eu não estou ensinando aqui a teologia da prosperidade, que Deus é obrigado a te abençoar com bênçãos materiais. Ele pode fazer isso, mas Ele não precisa. Então Ele pode dar a fartura e Ele pode dar a escassez. Olha o que Jó disse para sua esposa, quando eles perderam tudo: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Vou ler de novo. Aceitaremos o bem dado por Deus? Sim. E o mal? Também. Também. Então, vamos ficar felizes com as vacas gordas, porque elas vêm de Deus. E quando chegarem as vacas magras, vamos reconhecê-lo que também vem de Deus. A segunda aplicação disso aqui: não se rebele contra Deus. E o exemplo é também de Jó. Porque ele mesmo disse: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu o emprego, o Senhor tomou o emprego. O Senhor deu a fartura, o Senhor tomou a fartura. O Senhor deu a saúde, o Senhor deu a doença. Em todas as coisas Deus é soberano. Ele está cuidando das estrelas, Ele está cuidando das ovelhas. Quem decide o jeito é Ele, não somos nós. Então, seja na fartura, seja na escassez, vamos reconhecer e não se deixe rebelar contra Deus, por mais difícil que seja. Pelo contrário, aprenda a viver nessa condição. Sabe como nós dizemos, né? É o que temos para hoje. Se o que temos para hoje é menos do que eu gostaria, aproveite o menos. E aprenda a viver com menos. Mas aqui, meus queridos, é aqui que a gente esbarra em muito problema. E as pessoas se perdem nisso aqui. Porque depois de 7 anos de fartura, é difícil começar a primeira semana das vacas magras. Quando você perde o trabalho, é difícil você se encontrar nos primeiros momentos. Quando você perde a sua vida financeira, fale, é difícil você se apoiar em algumas coisas. E nem sempre a gente reage do jeito certo. Então é preciso aprender, porque a gente não sabe, a viver contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo que diz isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vai exigir ajustes na sua vida, na sua rotina, nas suas expectativas, nos seus sonhos, nas suas vaidades. Mas é possível aprender a viver contente em todas as situações. Por último, já encerrando, 3 reflexões. Pensando nesses 3 aspectos que nós conversamos hoje. A sua conduta tem levado as pessoas a olharem para Deus?
Porque a conduta de José levou o faraó a olhar para Deus. Acho que eu coloquei o texto aqui, que diz assim: disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Porque a conduta dele foi tão especial, que Faraó, que era o mais poderoso de todos, era considerado um Deus. Ele falou: opa, tem alguém maior do que eu aqui. A minha pergunta para nós é: e a nossa conduta? Tem feito as pessoas verem que Deus? Porque Jesus disse que as nossas obras, elas precisam brilhar diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem a Deus que está no céu. Então a sua conduta tem levado as pessoas a olharem para Deus? Você precisa responder isso. Segunda pergunta: qual tem sido a sua contribuição na transmissão da revelação de Deus? Aonde você vive, no seu contexto ou de família, ou de trabalho, ou de estudo, você tem sido um instrumento para trazer respostas para aquelas áreas que eu falei para as pessoas? Família, finanças, emoções, fé. Você tem a verdade de Deus. O que você tem feito com ela? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Como eu falei em algumas mensagens atrás, José era um escravo e ele tinha todos os motivos para se vingar de Faraó. E ele poderia ter distorcido a revelação, ou ele poderia ter ficado quieto. Mas ele falou a verdade e ele ajudou Faraó, e por causa dele, salvou uma nação inteira. Você nem imagina o que Deus pode fazer através do seu testemunho e através do que você pode falar para alguém a respeito da palavra. Então eu tenho um desafio aqui. Nessa semana, você vai se deparar com pessoas que estão perdidas com relação à sua família, suas finanças, com relação à sua fé, às suas emoções. E o meu desafio para você é: mostre para ela a sabedoria de Deus. Use a palavra. Leia um versículo para elas. Escreva para ela. Mande um áudio, sei lá. Mas deixa Deus te usar. Seja instrumento da revelação de Deus para a vida da pessoa. Porque elas estão perdidas. Mas você tem a verdade. Não deixe de aproveitar as oportunidades. Por último, já perguntei, mas quero repetir. Como tem sido a sua administração dos recursos que Deus tem te dado? Porque Deus dá, mas uma hora Ele pede contas. Então a gente não está administrando aquilo que é nosso, a gente está administrando aquilo que é de Deus. E eu quero te ajudar a ser um bom administrador, como eu também preciso ser. Mas como tem sido? Você tem honrado a Deus? Você tem sido correto nas suas coisas? Existe mentira? Existe negligência? Existe fraude nos seus recursos? Quais são as suas prioridades? Você tem sido fiel a Deus nas suas contribuições? Princípios de boa administração das coisas de Deus. 3 perguntas eu vou deixar ali, porque nós vamos orar encerrando. E que a revelação de Deus para nós, pela sua palavra, possa nos levar à ação. Não só ao conhecimento, mas principalmente à ação. A sua conduta tem levado pessoas a olharem a Deus? Qual tem sido a sua contribuição na transmissão da revelação? Como tem sido a sua administração dos recursos que Deus te dá? Feche seus olhos, vamos orar, por favor. Senhor amado, que o Senhor possa a cada dia nos ensinar, pela clareza da Tua palavra, a termos uma vida sábia e prudente. Entendendo que tudo aquilo que o Senhor nos revela e nos ensina, exige de nós uma ação.
e que nós tenhamos coragem e disposição para darmos os passos necessários. O Senhor está nesse momento sondando o coração de cada um de nós. E o Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece a nossa conduta. O Senhor conhece a influência que nós temos tido ou não. E o Senhor conhece como cada um aqui tem administrado as coisas que tem. Mas que essa história e esse texto, com tantas palavras de sabedoria, possa nos desafiar a fazermos diferença onde estamos. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor coloque pessoas do nosso lado, que estão precisando de ajuda. Coloca, Deus. Nós estamos pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente as veja, mas que ao mesmo tempo nós também sejamos instrumentos do Senhor, para trazer a verdade do Senhor para elas, para sermos bênção. E que como igreja nós também saibamos ser fiéis na administração e na aplicação dos recursos que nós temos. Recursos financeiros, dons, talentos, capacidades, tempo, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que a Tua palavra possa ser viva e faça sentido para cada um que está aqui. Que isso não se perca, mas fique no nosso coração e na nossa mente. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão, a consolação e a iluminação do Espírito Santo sejam poderosos e verdadeiros na nossa vida, todos os dias até a volta do Senhor. Amém. Amém.